Olá, tudo bem? O nosso bate-papo de hoje vai até Florianópolis. Nós vamos conversar com Cláudia, ela é mentora de saúde e vai falar sobre a cura pela liberdade de sentir. Então, seja bem-vinda, Cláudia. Tudo bem? Olá, Rosane, boa noite, tudo bem? Que alegria estar aqui. Mas então me fala um pouco sobre esse tema, a cura pela liberdade de sentir. Como seria isso? Gosto de começar dizendo que não é filosófico, é prático, é teórico, não é teórico, é na prática. Ele é o título do meu livro, do livro que eu publiquei esse ano, e é a cura mesmo das nossas doenças, não só mentais, mas físicas. Eu, como profissional, não gosto muito de me apegar a essa diferença, doença física e doença mental, porque eu entendo que um corpo doente não se sustenta com uma mente sã, e uma mente sã não sustenta um corpo doente, é sempre um dependendo do outro, um ligado ao outro. E essa cura vem desse corpo físico de doenças como tireoide, pressão alta, diabetes, é, enfim, qualquer doença física. E pela liberdade de sentir, porque agora no fim do ano, eu vou até usar esse gancho, essa trend aí, como eu posso ser triste, ser... Taranã. A gente não tem liberdade de sentir coisas diferentes do que a sociedade aprova. Uhum. Eu trabalho muito com meus clientes a permissão de estar triste. Ah, mas eu tenho carro, casa, apartamento, filhos saudáveis. Ok, mas você continua humana. Então, essa cura pela liberdade de sentir, no meu trabalho, baseado em tudo que eu estudei, principalmente no que eu vivenciei, no meu corpo físico, na minha história, a doença sempre é resultado de uma briga entre o que eu penso e o que eu sinto. Se eu não tenho liberdade de sentir tudo, a minha mente entra em conflito com o que eu sinto. E eu acabo gastando muita energia nesse cabo de guerra, de pensar e sentir. E eles não conseguem entrar num acordo. E, então, por isso, a liberdade de sentir. Ah, então tu está me dizendo que há essa possibilidade de cura, tá? Ah, E tu passou por esse processo, eu não sei se tu quer colocar como que foi isso na tua vida. posso. Essa história, inclusive, está publicada também no primeiro livro que eu tive uma participação, que é do Zero ao Sucesso. Foi minha primeira participação literária. É um livro de coautoras, histórias de mulheres, aqui como conta igual você, conta histórias de mulheres que inspiram. E eu, com 18 anos, eu vou resumir bem, é um pouco longo. Com 18 anos, eu fui diagnosticada com ceratocone e uma doença na córnea, e eu, pelo médico, pela promessa, eu ficaria cega a qualquer momento, porque é uma doença que acontece pelo devido variações hormonais e emocionais, e esse diagnóstico me acompanhou por muito tempo, eu não tinha condições financeiras de cuidar na época. Por causa disso, eu entrei para o trabalho público, para ter um mínimo de estabilidade quando essa cegueira acontecesse. Mas, em 2019, em 2017 eu comecei no caminho de investimentos, então eu sou uma mulher investidora também na Bolsa de Valores, em renda fixa, em diversos investimentos desde 2017, quando eu comecei nesse caminho de estudar economia, finanças. E esse caminho me levou em 2019 a encontrar o inconsciente, a entender que a prosperidade está muito mais ligada a nossas crenças inconscientes do que a guardar dinheiro ou não. E aí, cheguei inconsciente que também entendi que a nossa saúde estava linkada no mesmo lugar. E aí eu, nossa, como assim? Minha saúde também depende do inconsciente. Aí eu deixei em 2019 um pouco de estudar finanças e economia de lado e passei a focar em saúde, porque para mim era muito mais vantajoso ter saúde visual, que na verdade tira toda a nossa qualidade de vida, né? Porque eu tinha dores de cabeça, eu usava colírios, eu era dependente de colírio para dormir, e gastava muito com lente, com óculos, enfim, não tinha uma qualidade de vida. Então, quando eu entendi isso, eu falei, pô, se eu conseguir saúde, eu invisto melhor para o futuro, não tem problema. Deixei de lado, então me dediquei para mim. E aí outros estudos foram chegando, a medicina egípcia,
o tratar, que são exercícios nos músculos oculares, uma meditação focada nos olhos, e a própria psicanálise, que hoje é a minha ferramenta principal de trabalho, que é o estudo do inconsciente. E tudo isso vem me dando resultados, eu fui percebendo a minha melhora. O meu último colírio, ele não acabou, não terminou, ele ficou lá, tá lá pela metade até hoje. Era um colírio bem caro, e aí, quando eu me dei conta, eu não estava mais usando. A minha lente eu parei de usar. E o óculos, eu deixei de ser dependente do óculos em 2021. Hoje eu uso, eu tenho meu óculos, mas eu não sou dependente dele. E quando eu percebi que esses resultados eram reais, aí toda a minha vida mudou, meus relacionamentos, minha saúde em geral. Eu tinha muitas questões de garganta, me acidentava muito. E aí eu me encantei e entendi que a minha missão era levar isso para o mundo, essa possibilidade de cura, como você falou, porque a gente está programado a ver na medicina uma autoridade, uma verdade absoluta para a nossa vida. Não que não seja uma verdade, mas não é absoluta. Não é o veredito final que te condena e você só pode aceitar. Uhum. Eu me fiz essa missão, eu entendi que para mim não teria sido à toa todo o meu caminho, um tanto sofrido, e aí eu fui estudar um pouco mais para poder não só viver isso, experienciar, mas levar. Em 2021 eu exonerei do meu cargo público para me dedicar a isso que hoje eu entendo que é o meu propósito. Levar para as pessoas a consciência que a cura pode não, que a cura existe. E aí tu te curou, então, dessa doença? Tu te considera uma pessoa curada? Hoje eu me considero, não por uma palavra médica, não por um papel médico, porque eu acho que a gente, como eu disse, a gente precisa desprogramar um pouquinho a nossa mente de só acreditar naquilo que o papel pode provar. Todas nós, eu tenho certeza que todas nós conhecemos uma mulher que não podia ter filhos e de repente estava grávida. Mas o papel provava que ela não podia ter filhos, o exame mostrou que ela não podia ter filhos e de repente um filho nasceu. Ou o contrário também, aquela que o papel diz que pode ter filho e nada dá certo. Então a gente precisa desprogramar a nossa consciência desse lugar de submissão à palavra do outro. Eu preciso acreditar e ouvir o meu corpo. Eu preciso ter um relacionamento, principalmente nós mulheres, que somos cíclicas, que temos um corpo tão sensível, que temos uma sensibilidade aflorada, que às vezes nesse mundo moderno a gente sufoca ela. Eu sempre ensino minhas clientes a reconectar com o próprio corpo, a tirar as verdades sobre a saúde de si mesma. Então, não importa tanto que o outro vai dizer. Então, hoje eu me considero, porque eu consigo viver muito bem. Tenho meu álcool, eu consigo sair, me divertir. Eu uso ele, às vezes, à noite, para fazer uma leitura mais minuciosa. Mas hoje, eu sei a vida que eu tenho e a que eu tinha. Não tenho dor de cabeça, não uso colírio, não tenho mais dor de seco, enfim. Outra vida. Que interessante, que bacana, né? E assim, então, tu tem ajudado outras pessoas que buscam cura. Tu tem algum outro exemplo de alguma outra pessoa que teve? E como é que foi esse processo? Como é que tu encaminha essa pessoa para a sua cura? Tá. Eu gosto sempre de usar, assim, um exemplo. Eu posso ter a melhor furadeira na minha mão. Eu tenho que ter a parede boa, a parede que me permite o furo, e eu tenho que ter um profissional que sabe manipular essa ferramenta, que nesse caso, como exemplo, uma furadeira. Então, eu falo que eu tenho várias ferramentas como furadeira, sou uma profissional que sei manipular e o meu cliente, eu vou nesse exemplo, como essa parede. Eu preciso encontrar o ponto certo ali, que não tem encanamento, que não tem buraco, para fazer esse furo. Então, é um conjunto de coisas. Depende muito mais de quem tem. Mas não acreditar, não precisa acreditar, porque não é nada místico. Eu entrego uma ferramenta de reprogramação de inconsciente do meu cliente, e aí isso vai abalar as estruturas inconscientes das crenças. E a gente vem fazendo sessões onde eu trabalho tanto o inconsciente pela psicanálise, como o corpo pela bioenergética, de Reich. E o que Freud detectou no inconsciente,
Reich fez o mesmo trabalho, mas ele viu que era igualzinho no corpo. O corpo era igualzinho ao inconsciente. O corpo é a manifestação do inconsciente. Então, quando eu trabalho o corpo, eu também sensibilizo algo na minha mente. Eu também trabalho algo no meu inconsciente. E esse processo acontece dessa forma. Minhas sessões são sempre momentos de fala e de corpo. E aí a medicina egípcia entra como um dicionário que me fala exatamente a emoção atrelada a determinada doença. Olha que interessante. Uhum. É um conhecimento milenar que se perdeu ao longo dos séculos, e a própria medicina, as próprias autoridades, em um determinado momento a igreja, foi tirando esse conhecimento, foi ficando ele mais fechado, e a gente vem resgatando, eu gosto um pouco daquela frase, o futuro é ancestral, né? A gente resgata o que é ancestral para viver melhor hoje e para o futuro, e a medicina egípcia é isso. Então, quando eu pego um cliente, normalmente, eu não falo para ele, olha, você está com tal emoção, porque é inconsciente. Eu vou trabalhando isso até que ele chegue na sua verdade. Mas eu já tenho um caminho a seguir, eu já entendo a pessoa pelos diagnósticos que ela me fala, então eu já tenho um trilho ali para seguir, um processo, é sempre um processo desse lugar de mente, corpo, e a medicina egípcia que me traz um pouquinho dessa emoção ali reprimida, do que está acontecendo no emocional. E tudo, Rosane, que acontece no corpo dos meus clientes durante o processo me conta de como está sendo trabalhado. Porque tudo que eu não consigo dar conta na minha consciência, o meu corpo manifesta. E aí a gente vai decifrando isso. Você perguntou, desculpa. Não, pode falar, pode falar. Você falou de algum exemplo. Eu tenho pessoas, por exemplo, eu tenho uma cliente que emagreceu, eu recebo também pessoas para emagrecimento. Para mim, doença é tudo que é um desequilíbrio, tudo que me incomoda, que eu sinto que tem desequilíbrio. Então, se a pessoa que está com sobrepeso se sente mal, incomodada por causa disso, ela se sente em desequilíbrio, é uma doença. É algo Claro. que, né? Então, eu recebo muitas pessoas que querem emagrecer, e é um caminho que precisa trabalhar inconsciente, porque eu falo que todos nós temos uma dieta mirabolante. Todo mundo sabe, uma dieta maravilhosa, todo mundo conhece um caminho maravilhoso, mas a prática, e aí a pessoa entra num caminho de autodepreciação, porque não consegue praticar, porque não consegue. Ah, não posso comer doce à noite. Todo mundo sabe disso, vamos colocar aqui na verdade, mas quem consegue? Porque aí entra o inconsciente, que é quem realmente governa nossas ações do dia a dia, não é a nossa consciência. Uhum. Então, eu tenho pessoas que já emagreceram 17 quilos, por exemplo, num processo de meses, não foi da noite para o dia, não foi milagre, foi comportamento sendo trabalhado, foi emoção vindo à tona, sentimentos. Tenho pessoas, eu atendo uma endocrinologista há bastante tempo, e a gente resolve, e é sempre um processo, né? E, por exemplo, ela tem intolerância ao glúten, e então a barriga inchava, e aí com o processo, acho que eu tenho um print, um áudio dela, algo assim, é incrível, porque não tem mais. E aí tem a tireoide, nossa, tem casos bastante de tireoide, porque eu recebo bastante mulheres com problema de tireoide, e a tireoide é um comportamento muito feminino mesmo, que causa a tireoide, que alimenta a tireoide. Então a gente vai trabalhando. Então tem muitos exemplos, eu tenho muitos prints, tenho áudio, tenho pessoas que já gravaram alguns vídeos, assim, trazendo alguns casos. É algo que é novo, as pessoas não sabem o que é uma mentora de saúde, você não me perguntou, mas não é tão novo, a gente só resgata o conhecimento. E qual é a relação do emocional com essa doença que tu falou agora, da tireoide? Olha, para mim, as doenças, elas são sustentadas por um tripé, que são sentimentos, comportamento, sentimento e crença. A crença é o invisível. O sentimento também é invisível, mas a pessoa percebe que sente. O comportamento é aquilo que todo mundo vê. Então, eu gosto sempre de trabalhar e de trazer o comportamento, porque é algo que é, vamos dizer, inegável. E depois eu trabalho, enfraqueço o sentimento que enfraquece a crença.
Porque está todo mundo focado hoje em mudar a crença, em reprogramar a crença. Mas crença é invisível, é inconsciente, é muito difícil. Agora, se eu falar para você, para de pôr o copo na esquerda e põe na direita, que em tudo os outros se enfraquecem, é mais fácil, né? Então, eu vou falar primeiro de um comportamento, de como é um pouquinho a pessoa, por exemplo, com tireoide. Vou falar coisas superficiais, não quero expor ninguém, não quero dar material para julgamento de ninguém, mas, mas dá para falar de alguma maneira. A pessoa que tem tireoide, em geral, ela deixou seus próprios sonhos de lado. Ela é uma pessoa que impulsiona outras pessoas. Ela, eu brinco que ela dá pezinho para todo mundo subir no muro, e quando ela vai subir, não tem ninguém para dar o pezinho para ela. Na verdade, ela fica até na dúvida: será que eu quero subir o muro? Será que eu não quero? Ela não consegue ter o foco e clareza sobre os próprios objetivos, sobre os próprios sonhos. Ela acha que está velha demais, ela acha que não dá tempo, que não tem dinheiro. Mas quando ela vai aconselhar alguém, ajudar alguém, uou, o que ela diz, essa pessoa, normalmente ela impulsiona pessoas, ela aconselha pessoas, mas ela não consegue pôr em foco a própria vida, os próprios prazeres. Uma palavra muito forte para quem tem tireoide é o prazer pessoal, poder pessoal de fazer o que gosta. Uma pessoa com tireoide, normalmente você fala assim: o que você quer fazer sábado? E ela até fala: quero ir ao cinema. Mas ela quer ir ao cinema para levar o filho para assistir o filme X. Não gosto de cinema, mas o foco é ir ao cinema porque o filho assiste ao filme. Ela já vai, mas assim, ela não pensa em si, ela pensa num coletivo, que não é errado, porém em desequilíbrio. Ela pensa demais no coletivo. Qual o seu sonho? Meu sonho é ir para a Disney. Mas eu quero ir com toda a minha família, porque meu filho ama o Mickey, porque ela sempre um sentimento por trás disso. Como eu disse, eu vou trazer informações assim, um pouco mais geral, superficial, não vou aprofundar. Um dos sentimentos por trás desse comportamento, que às vezes a pessoa não percebe, eu tento não ser profundo, mas não tem jeito. É a necessidade de ser amada. Ela tem medo de estar só, ela tem medo de não incluir o outro e ser excluída da vida também de alguém. Ela tem uma necessidade de agradar. Então, ela, sem perceber, ela vai deixando os próprios sonhos de lado para agradar, e de repente ela nem percebe que ela sente isso. E eu ouço algumas pessoas com tireoide falar assim para mim: mas o meu prazer é ver o outro feliz. Mas eu sinto prazer quando o outro está bem. E eu digo: ótimo, isso é nosso dever como ser humano, isso é natural. Mas não que eu sacrifique meus sonhos e a minha vida para isso. O natural é que a gente sinta mesmo prazer em ver o outro bem, mas que eu também esteja vivendo a minha vida bem, que eu também tenha prazer no que eu gosto, em estar comigo, em desfrutar da minha companhia. E aí tem crenças por trás disso, né? E aí, como eu disse, é mais profundo. Vou falar de crença bem rapidinho. Normalmente, cada casa, sabe? Mas normalmente uma crença é: se eu não agrado, eu não sou amada. Por quê? Lá na infância, essa pessoa, sabe, mãe, pais não fazem por maldade, professor ninguém faz, mas é natural o nosso ser humano. E a criança leva ao pé da letra. Sabe quando a criança faz alguma coisa que a gente não gosta, a gente fala assim: olha, eu tô triste com você. Eu não sei se eu amo você porque você fez isso, você me magoou. E aí a gente faz para a criança assim: não quero falar com você agora, sabe? Para a criança que leva ao pé da letra, eu amo menos ela agora, porque ela fez algo que eu não gostei. Para a criança, esse período de que eu ignoro dela, ou que eu a deixo, uma ameaça de vida, porque a criança sem a mãe, sem o pai, sem o adulto, ela se sente ameaçada. Para ela é uma ameaça de vida. Ela depende do outro 2, 3 anos. E aí isso implanta essa crença: se eu não agrado, se eu não faço o que o outro deseja, o outro não me ama. Eu dependo do amor, nós dependemos do amor do outro. Não sei se ficou muito disperso, se ficou muito... Não, ficou bem claro. Então, assim, e tu vê que realmente determinada doença está relacionada a uma determinada emoção, sentimento, e isso fecha exatamente assim com esse grupo que tem uma determinada doença. Seria isso? Exatamente.
Claro que cada pessoa tem a sua particularidade na história. Eu trouxe aqui um quadro geral que é possível que as pessoas que nos assistem compreendam e fechem, né, e montem um ciclo. Tem detalhes aí, tem coisas mais profundas que a gente trabalha em terapia individual, mas essa é um exemplo e para mim a doença. Eu tenho no meu canal alguns exemplos de doenças dos olhos, sempre esse tripé: um comportamento, um sentimento e uma crença. Se eu mudo um comportamento, se essa pessoa, por exemplo, com tireoide, muda esse comportamento, e aí entra o processo clínico, muitas vezes ela precisa de ajuda terapêutica para conseguir mudar. Mas se essa pessoa com tireoide muda e para de agradar tantos outros, percebe esse medo dela de não ser amada e começa a trabalhar, muda o comportamento, começa a dizer mais não, por exemplo, ela vai enfraquecendo o sentimento de que ela não é amada. Porque às vezes ela vai dizer um não, e no outro dia o colega vai chegar e está com ela do mesmo jeito. Ela vai mudando esse sentimento. E sempre atrelado, essa crença também vai mudando. Então, o corpo vai reagindo às nossas crenças inconscientes que transformam. E tu nota, assim, que as pessoas são resistentes a esse tipo de tratamento, e como tu falou, a gente está acostumado a um diagnóstico de um médico, né? Ali registrado, documentado, tu sai dali com uma receita de um medicamento, aquilo vai te curar, ou vai ser um paliativo, enfim. Como é que tu vê isso, né, nas pessoas que te procuram? Tá. Primeiro, é importante dizer que eu sou super parceira do trabalho do médico, para esse lugar do corpo físico, para esse lugar do diagnóstico, porque até para eu fazer o meu trabalho, quanto mais claro é o diagnóstico, melhor eu consigo encaminhar esse processo mais assim, focado, né? Então, o diagnóstico me ajuda muito. Eu sou a favor também que a pessoa cuide do corpo físico, mas não como uma muleta, não algo que seja um paliativo para durar a vida inteira, mas que seja eu gosto de dar o exemplo do dentista. Quando a gente chega inflamado, ele põe um curativo ali que é temporário, depois ele vai cuidar de verdade. Então, eu falo que esse lugar do medicamento, às vezes algumas coisas que são paliativas que seriam para a vida toda, deveriam ser esse lugar do temporário, enquanto eu cuido da raiz da doença, que são as emoções, né, as crenças. Eu não diria que as pessoas são resistentes, Rosane. O que eu sinto, as pessoas que eu atendo, que chegam para mim, elas não sabem que tem a possibilidade, elas são mais ignorantes desse universo do que resistentes. Tu vê que interessante, né? Mas, enfim, assim, ó, eu acho que é uma alternativa, né, se tu tem essa crença, se tu tem uma fé, algo assim que transcende, né, porque tu faz vários tipos de atendimentos, então eu vi ali pelo teu currículo, tu tem bastante conhecimento em várias áreas nesse sentido, assim, e o que que tu diria, assim, para a gente encerrando, para alguém que está nos escutando, que está em casa agora, que já foi em vários médicos, cada um diz uma coisa, ela já está descrente, que é bem assim, né? Às vezes não, é difícil tu achar algum diagnóstico, a pessoa tem um monte de sintomas, mas nada fecha. Né? Então ela vai um, vai no outro, para ver se ouve alguma coisa que ela gostaria de ouvir. Né? Então, o que que tu diria? Por onde ela começa? É muito interessante te ouvir, porque às vezes eu brinco assim, parece que receber um diagnóstico, um rótulo, diminui a dor. E aí a pessoa fica procurando esse nome para o que sente, e às vezes esse nome não vem. Então, o que eu posso dizer, o principal, com ajuda terapêutica ou não, todos nós precisamos fazer um caminho de volta para o nosso corpo, porque a gente está morando na mente. A gente mora na mente. Eu estou sempre pensando no que eu vou cozinhar amanhã. Eu estou sempre me arrependendo de algo que eu disse ontem. Eu estou sempre pensando no que eu vou vestir para trabalhar na segunda. É sempre uma mente justificando amar ou não amar, fazer ou não fazer. E quando existe um corpo respirando e se regenerando o tempo todo. E o nosso corpo é a. Eu falo para o nosso corpo, se a gente reconecta com ele, não precisa de tarô, de oráculo, de adivinhação, sabe? Porque o nosso corpo é capaz de nos trazer nossas respostas. Todo mundo é capaz de fechar o olho e pensar numa situação e o corpo reage, dá um frio na barriga, a mão sua. Só de pensar.
só de imaginar. Então, uma coisa que já ajuda muito, já muda a vida de todos nós, de todas as pessoas. Faz um caminho para o teu corpo. De vez em quando, eu falo, deixa teu corpo saber que você está aí, presente, que você também vai se basear nele para dizer sim ou não. Não só porque, se eu me estender muito, você me corta, tá, Rosane? Eu percebo que muitas pessoas, principalmente pessoas como eu com questões de visão, astigmatismo, principalmente, a gente tem sempre uma lista na mente para toda decisão. Porque sim, por que não? Só que é uma lista infinita. Ao mesmo tempo que eu encontro dois motivos. Ah, não vou por isso e isso. Aí daqui a pouco, nossa, mas seria tão bom se eu ir por causa de não sei o quê. Aí dali a pouco vem um outro motivo para não. É uma lista infinita na mente. A mente não tem fim nas justificativas, nas respostas, nos cenários que ela cria. Nossa, mas e se acontecer tal coisa? Aí eu não sei. E a gente só fica aqui. Então, respira, experimenta. Na próxima decisão, como está teu corpo? Espera aí. Se eu me imaginar nessa situação, como é que meu corpo reage? Será que meu corpo vai estar bem? É um caminho, é um processo de volta, porque a gente se afastou muito, mas vale muito a pena. Olha, que lindo, muito bacana. Sim, já é um começo, né, de alguma coisa, de um processo de resgate de si mesma, desse encontro tão bonito, né, de se apoderar do seu corpo, entender como que ele funciona, os sinais que ele vai mandando para a gente dia a dia, e muitas vezes a gente vai deixando, tipo carro velho, aí depois a gente leva no mecânico, e aí a gente vê o que que faz, só que muitas vezes não tem como, né? A pessoa foi se abandonando tanto e quando vê, tá lá não sei aonde, no hospital, numa emergência, porque não adianta levar só no mecânico. Então, a saúde é algo que a gente tem que cuidar todos os dias, através de uma alimentação saudável, através de atividade física, assim, para a mente também, né? Como tu falou, mente e corpo, a gente não tem como separar, mente é uma coisa, corpo é outra coisa, está tudo interligado. Mas, Cláudia, foi muito legal o nosso bate-papo, eu adorei, assim, trazer esse tema tão relevante, porque hoje em dia as pessoas parecem que estão adoecendo muito, né? Sim, e num movimento controverso, né, Rosane? Porque olha a tua observação, parece que as pessoas estão adoecendo mais quando a maior indústria que mais cresceu é a médica, a farmacêutica. Parece que a ciência evolui e a gente poderia ter solução para tudo e a doença parece que só se multiplica, porque a gente, como você bem trouxe, vai se afastando, depois eu sinto isso, agora não dá tempo, quando vê, tá dando PT. Mas Mas então tá, um beijão para ti. Tu queria falar alguma coisa? eu ia dizer, sempre, 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 vou ser a última frase, sempre o nosso corpo se regenera, a unha sempre cresce, o cabelo, a pele sempre tem células novas nascendo e chegando, então sempre dá para regenerar esse corpo. E para mim é sempre uma alegria poder falar isso e alcançar alguém com essa verdade. Obrigada.